queridos. A paz do Senhor, povo lindo que ama Jesus. Como diz o salmista, mas para mim, bom mesmo é aproximar-me de Deus, pois a minha confiança no Senhor para poder anunciar todas as suas obras. Queridos, antes de mais nada, eu quero pedir a vocês que vocês possam estar se inscrevendo no canal. Nós temos um canal no YouTube, que você possa estar se inscrevendo, que você possa estar acionando o sininho para fazer as notificações, receber as notificações, né? E quando vai novo vídeo ao ar. Quero informar também a vocês que nós estamos entrando com lives todas as segundas-feiras e toda quinta-feira temos um devocional. Essa semana houve um imprevisto e nós não conseguimos entrar na segunda-feira. Eu peço perdão, eu peço desculpa aos amados, mas que as datas continuarão mantidas. Segunda-feira, lives pelo Facebook e aqui no YouTube, e quinta-feira, nosso devocional. Amém? Eu quero ser boca de Deus para a sua vida nessa tarde, porque o Senhor falou muito ao meu coração através de uma palavra. E eu quero dividir ela com vocês. Porque tem momentos em nossas vidas, queridos, que nos fazem não acreditar em algumas coisas que a palavra de Deus nos diz e nos garante. Eu quero que você que pode, pegue a sua Bíblia e vamos fazer leitura da palavra de Deus. Encontra-se lá no livro de Eclesiastes. Nós vamos fazer leitura do capítulo 3. Apenas o capítulo 3 e no versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: tudo tem um tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Aleluia. Bem, verdade que muitas das vezes acontece certas coisas na nossa vida que nos fazem não entender essa palavra e muito menos o que nós estamos vivendo. Mas, queridos, a palavra de Deus, ela é verdadeira e ela não volta vazia. Tudo que nos sobrevém há um propósito por Deus. Bem verdade é que lá no início, lá onde tudo começou, Deus nos permitiu o livre-arbítrio. Então, quando cometemos algumas coisas, quando escolhemos, fazemos as nossas próprias escolhas, nós temos consequência dos nossos atos. Porém, queridos, tudo que nos acontece tem um propósito. Eu não sei se o seu tempo de espera está numa porta de emprego. Eu não sei se o seu tempo de espera está num problema de saúde, a cura para um problema de saúde. Eu não sei se o seu tempo de espera está na vida sentimental com relação a um relacionamento. Porém, nós precisamos entender que tudo tem o seu tempo determinado e tudo tem um propósito. Nós precisamos saber, queridos, que Deus, Ele sabe exatamente de tudo que passamos. Ele sabe exatamente do que você está passando aí agora. Ele sabe de todas as coisas. O propósito sempre será maior do que a dor que nos sobrevém. O propósito estabelecido por Deus para a vida de cada um de nós, ele sempre será maior do que a dor que nos sobrevém. E quando Deus falou essa frase comigo, quando Deus falou isso ao meu coração, ele ardeu profundamente, como uma chama viva, uma brasa acesa dentro de mim. E me lembrou, queridos, me lembrou do propósito que ele teve na minha vida há 10 anos atrás.
Para quem não conhece a minha história, eu quero contar um pouquinho do meu testemunho para vocês. Eu não vou me estender muito, mas eu vou falar aquilo que o Espírito Santo direcionar para que venha edificar a tua vida. Então, queridos, para quem não sabe, eu fui casada há 10 anos e o meu esposo era um ótimo esposo. Nós tínhamos uma família abençoada, nós tínhamos uma vida bem estruturada. Porém, o meu esposo, ele foi acometido por uma doença, por uma enfermidade que não havia cura. E então, naquele determinado momento, os médicos o desenganaram. Os médicos falaram que para os médicos não haveria cura, não tinha o que ser feito e que ele morreria a qualquer instante. Só, queridos, que eu vivi exatamente isso, o propósito do Senhor sobre aquela situação. O propósito que o Senhor tinha para estabelecer sobre aquela situação era muito maior do que aquela dor que a gente vivia naquele momento. Porque nós acordávamos e não sabíamos se ele permaneceria conosco até o final do dia. E isso percorreu, queridos, por 4 meses e 9 dias. Desde o primeiro dia que nos internamos naquele hospital, os médicos falaram que não tinha cura e que ele poderia morrer a qualquer instante. Sendo que tudo que os médicos faziam, Jesus fazia exatamente o contrário. E os médicos não entendiam nada, as pessoas não entendiam absolutamente nada, porque todos os órgãos dele já haviam parado, menos o coração e o cérebro. Então, as pessoas não entendiam porque ele andava, ele caminhava, ele tomava banho sozinho, ele fazia todas as coisas. E nós estávamos ali para que o propósito do Senhor fosse cumprido, para que o propósito fosse estabelecido. Muitas das vezes a gente perguntava para que tudo aquilo, mas bem da verdade que o Senhor, ele nunca deixa ninguém enganado. Nós é que nos enganamos. Quando nós nos internamos naquele hospital, eu fiz uma pergunta para o Senhor. Eu perguntei a ele para que aquela situação toda, para que passaríamos por tudo aquilo. Eu sabia que tinha um propósito, eu sabia que tinha um aprendizado, porém eu queria entender de verdade se de fato precisaríamos passar por aquilo. E desde o início o Senhor me disse: não te preocupes, ele será salvo porque conheceu o meu nome. E então, queridos, eu entendi aquilo como algo bom para mim. Eu entendi como, se no último instante, se no último momento, no último suspiro de vida, o Senhor iria trazer para a vida dele o plano de milagre. O plano de milagre. Eu entendia que o propósito do Senhor, através daquela palavra que o próprio Deus tinha revelado a mim, era o plano de milagre. E então eu me agarrei àquela palavra. E no dia em que o Senhor resolveu recolher, eu questionei ao Senhor. Você me disse desde o primeiro dia que você ia salvá-lo. E aí eu questionei com o Senhor e falei com ele. E novamente ele me deu a mesma palavra. Ele me disse: não te preocupes, porque ele será salvo porque conheceu o meu nome. Está lá em Salmos 91. E aí foi quando de verdade eu entendi, queridos, que o propósito do Senhor precisava ser estabelecido. Toda aquela dor da perda, toda aquela dor de não tê-lo mais comigo. Porque vocês podem saber que há 10 anos atrás, o meu filho pequeno tinha 3 anos e o maior 5, faria 5. E foi uma luta muito grande, né? Passar por aquele momento de perda, por aquele momento de dor, sabendo que não teríamos mais aquela pessoa do nosso lado, mas o propósito do Senhor para a vida dele era a salvação. Por mais dor que sentíamos, por mais sofrimento que passamos naquele momento, nós sabíamos que haveria um propósito maior do que aquela dor que a gente estava vivendo. E esse propósito era a salvação dele. Porque a gente bem sabe que melhor se perder o corpo do que a alma. E o Senhor, ele permitiu toda aquela situação. O Senhor permitiu toda aquela situação em que vivíamos de dor para que o propósito dele ser cumprido. E aí você pode imaginar,
poxa, mas ela tá falando assim tão naturalmente, mas ela tá falando assim tão normal, né, queridos? Hoje eu consigo dizer isso para vocês porque o próprio Espírito Santo é que consolou meu coração durante todo esse tempo. O próprio Espírito Santo é que me disse que de verdade o propósito do Senhor precisa ser estabelecido, independente das circunstâncias, independente do que venhamos a passar. O propósito dele precisa ser realizado. Então, o presente, ele pode até doer. O que você está passando aí na sua vida agora pode até ser desesperador. Mas o propósito do Senhor, ele está sendo gerado em meio a essa dor que você está vivendo, em meio a essa preocupação que você está passando, em meio a esse desespero, a esse caos que você está passando. Há um propósito de Deus. Eu aprendo que Deus, ele é fiel, queridos, e há um propósito para essa dor que você está sentindo aí agora. O Senhor, ele não te abandonou. Não se desespera. Pode até ser desesperador agora, mas uma coisa que nós precisamos entender e tomar posse dessa palavra é que há um propósito, há um tempo determinado debaixo dos céus. A palavra de Deus diz que não cai uma folha da árvore sem a permissão do Senhor. Então, queridos, que a gente possa entender que por mais doloroso que seja, por mais cruel que possa parecer ser, há um propósito. E o propósito do Senhor para as nossas vidas é sempre algo muito bom, perfeito e agradável. Então, nada foge do controle do Senhor. Deus, ele não quer apenas, queridos, fazer a sua vontade, mas ele quer mudar a tua história. Foi o caso dele, né? Deus não queria fazer apenas a vontade dele. Deus, ele nunca faz a nossa vontade, ele faz aquilo que nós precisamos no momento, sabe? Muitas das vezes, as nossas lutas, o que passamos, é por conta de nossas escolhas mesmo. É por conta de adversidades que estamos vivendo devido a comportamentos nossos. E aí queremos culpar a Deus, ou queremos perguntar ou questionar se Deus não está nos vendo. Mas o que precisamos de fato entender é que o Senhor, ele está no controle. O Senhor, ele vê todas as coisas. O Senhor, ele cuida de nós nos detalhes. Ainda que eu tenha sofrido naquele momento, mas naquele instante, o Senhor entendeu que ele aproveitaria daquela situação ruim para mim, né? E faria algo bom daquela história toda. Ele tiraria algo bom daquela história. E foi assim que ele fez. Com Deus, queridos, nós temos paz em meio às tribulações. Com Deus, nós temos vontade em meio ao desânimo. Com Deus, nós tiramos força de onde não temos para seguir adiante. E o que eu falo para vocês é, não se preocupe com o dia de amanhã, viva o dia de hoje. O propósito, ele não é para ser entendido. O propósito, queridos, de Deus é para ser vivido. Então, viva e não venha desanimar, sabe? Por mais doloroso que seja, por mais complicado que pareça, confia em Deus. Se agarre a essa palavra porque o Senhor, ele não perdeu o controle de nada e há propósito. Há um propósito do Senhor aí, nesse problema que você está passando. Há um propósito do Senhor aí, nessa sua causa que você não vê mais solução. Pode ter certeza, Deus, ele está chegando. Deus, ele irá cumprir o propósito dele. A palavra de Deus diz que hoje nós não entendemos o que Deus faz, mas lá na frente nós iremos entender. Então, descansa o teu coração, se agarre no Senhor, tenha fé, porque tudo tem um propósito determinado e há um tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Eu contei só um pedacinho do meu testemunho, só para que a sua fé venha a ser edificada, só que para você não venha achar que vai perecer nesse momento de dor,
Tá doendo, queridos? Há um propósito. Tá sofrendo? Há um propósito. Tá passando por uma dificuldade? Há um propósito. Se agarre a esse período, se agarre a esse momento que você acha que é o fim, se agarre a esse momento para tomar posse do que Deus tem reservado e preparado para você. Pega esse momento de dificuldade e começa a se aproximar de Jesus. Pega esse momento que você acha que é desesperador e começa, queridos, a se aproximar de Jesus. Começa a criar expectativa no seu coração quanto ao que o Senhor está fazendo através desse momento que para você é ruim que você está passando. Pega, queridos, em nome de Jesus, essa palavra e guarda no teu coração. Por mais doloroso que seja, não é o fim. Por mais complicado que pareça, não é o fim. O Senhor, Ele está chegando. Aguenta só mais um pouquinho. Aguenta só mais um instante nesse momento aí de dor que você está sentindo, porque não vai ser o fim para você. Deus, Ele cumpre promessas. Deus, Ele cumpre propósitos e vai ser gerado no teu coração, vai ser gerado na tua vida, vai ser gerado na tua história aquilo que o Senhor já projetou. O propósito que Deus tem lançado para a tua vida, seja na vida financeira, seja na vida espiritual, seja na vida ministerial, seja na vida sentimental, emocional. Ei, queridos, Deus está ajuntando toda essa situação que você tá vivendo, Ele está pegando como um quebra-cabeça, tudo isso que você está vivendo agora, todo esse tormento, toda essa dificuldade, toda essa dor, o Senhor, Ele está pegando, queridos, Ele está montando tudinho para que no final de tudo você possa viver o melhor de Deus nessa terra. Muitas das vezes, o que o Senhor tem preparado para nós não é aquilo que nós esperávamos e muito menos queríamos. Mas aí, quando nos acontece por ser do Senhor, a gente vê que foi a melhor coisa que aconteceu na nossa vida. Sabe? Deus, Ele não permite, queridos, Ele não deixa ninguém de mãos vazias. Ele pode até tirar algo de você hoje, mas entenda que há um propósito debaixo dos céus. Há um propósito a ser estabelecido por Deus na tua vida e nessa história aí que você está vivendo. Então entenda, queridos, entenda que nada é por acaso. Aleluia! Nada é por acaso. Jesus, Ele nunca chega atrasado. Jesus, Ele nunca chega antecipadamente. O Senhor, Ele chega na hora exata e Ele faz se cumprir o querer dele. Ele aproveita as situações ruins, que para nós é ruins. Ele aproveita essas situações e gera nessa situação algo bom. Ninguém fica de mãos vazias quando está na presença do Senhor. Então, não permita que Satanás roube a tua paz por conta do que você está vivendo hoje. Não permita que Satanás venha fazer arruaça na tua vida por conta da história que você está vivendo hoje. Ei, a circunstância que você vive não define o futuro que Deus tem preparado para você. Sabe? Naquele momento que você está passando por dificuldades e por dor, não se deixe abater. Lembra que você tem um Deus que cuida de você nos detalhes e esse Deus nunca deixa você perecer em meio ao caos. Se você ainda não se converteu, ainda não aceitou Jesus como seu único e verdadeiro Salvador, faça isso, porque você vai ver a sua vida mudar, você vai ver a sua história mudar, porque quando a gente tem Jesus com a gente, não que a gente não viva sem problemas, não que a gente não viva sem percursos aí, não, queridos, a gente passa por problemas, mas a gente tem do nosso lado aquele que soluciona todos os problemas. E se você tem Jesus na sua vida, permaneça firme, não deixe que os problemas venham te abater, não deixe que as dificuldades venham te afastar do Senhor, não. Se apegue a Jesus, se apegue àquele que pode todas as coisas, aquele que tem controle da tua vida nas mãos, se apegue a Ele, queridos, porque Ele está cuidando de tudo nos detalhes. Ele está fazendo, Ele não está dormindo, Ele não te esqueceu. Ei, queridos,
Fica firme, se agarre à palavra de Deus, faça, queridos, a tua parte, não esmoreça, sabe? Você tem Jesus, você tem aquele que cuida da tua vida nos detalhes, pode até não parecer, mas quando a gente acha que Jesus não está trabalhando, quando a gente acha que Jesus não está falando conosco, quando a gente acha que, mas Jesus não está me respondendo, quando a gente entra em oração, quando a gente começa a clamar ao Senhor, quando a gente começa a orar e a gente não vê resposta, a gente tem a mania errada de achar que Jesus nos esqueceu, mas é nesse momento de tribulação, é nesse momento de dificuldade que quando a gente ora e acha que Jesus não está respondendo, é o momento em que Ele mais está trabalhando. Aleluia! É o momento em que mais Ele está agindo em nosso favor. Então, queridos, não se esqueça, a dificuldade que você está passando tem um propósito. Essa perda que você está vivendo tem um propósito. Deus, torna a dizer, não deixa ninguém de mãos vazias. O propósito de Deus na vida do meu esposo naquela época era salvação. E ele foi salvo. Da forma que foi, ele foi salvo. Ah, irmã Verônica, mas e a sua vida? Ah, irmã Verônica, mas e você? Queridos, eu estou aqui. Eu estou aqui, Deus me permitiu estar viva para poder estar testemunhando para você, para poder estar dizendo para você que eu sobrevivi. Sabe, nos momentos mais difíceis não foi fácil, não foi fácil. E eu volto a dizer para vocês, nos momentos mais difíceis que eu achava que não ia conseguir, Deus sempre levantava alguém para cuidar de mim. Quando eu pensava que não tinha mais jeito, quando eu pensava que não queria mais, quando eu pensava que Deus sempre colocava uma pessoa para segurar a minha mão. Entenda, Deus sempre vai colocar alguém do seu ladinho para que você não caia. Então, não despreze esse que está aí do teu lado não, querido. Te levando para a igreja, te convidando para ir para os cultos, te chamando para perto de Jesus. Não, começa a glorificar o nome do Senhor por conta dessa vida, porque é Jesus quem faz isso. Só Ele não desiste de nós. Nós até abrimos mão algumas das vezes, nós até achamos que não queremos, sabe? Mas aquele que foi escolhido é marcado para seguir colado com Ele o tempo todo. Então, em nome de Jesus, que nessa tarde você possa se agarrar a essa palavra, que todas as dificuldades que você está passando, Deus, Ele vai suprir. Ele não vai te deixar de mãos vazias. Hoje eu sigo a minha vida, eu tenho meus 2 filhos, o Senhor me abençoou com um vaso de Deus, que em breve vocês vão conhecer, para a glória do Senhor Jesus. E a gente está caminhando em Cristo, queridos. A gente está buscando a fazer as coisas em Deus para que tudo saia perfeitamente bem. Porque o Senhor, Ele é grandioso para fazer infinitamente mais daquilo que pensamos ou imaginamos. Então, que nessa noite você fique firme em Deus, que você fique firme nessa palavra e não se esqueça, há um tempo determinado por Deus. Há um propósito debaixo dos céus. Que Jesus te abençoe, que você fique na paz de Cristo. Não se esqueçam, por favor, se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, que você possa compartilhar essa live, porque eu creio que tem muitas pessoas que precisam ouvir esse testemunho, tem muitas pessoas que precisam ser edificadas, que precisam edificar a sua fé e seja um instrumento de Deus, seja um canal de Deus, um abençoador para aquela pessoa que você lembra, poxa, tá passando por dificuldade ou passou por uma coisa parecida. Então, compartilha, queridos, compartilha quantos você puder. E se você já se inscreveu, convida mais um para estar se inscrevendo no canal e abençoe outras vidas. Então é isso, fica na paz de Cristo, que Jesus te abençoe, um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.